Tem também a declaração do Everton, que eu não achei nada demais, para deixar claro. Mas está repercutindo muito aí nas redes sociais. Que o Everton, quando foi perguntado sobre a nova rivalidade que estaria aparecendo entre Botafogo e Palmeiras, ele disse: nossos grandes rivais são São Paulo, Corinthians e Santos. Nem o Flamengo ele colocou, que é o time que vem disputando todos os últimos títulos aí com o Palmeiras. Mas, pode ser a forma que o cara enxerga, porque são os rivais regionais. A rivalidade aumenta com relação à vizinhança. É isso. A rede social, porque agora tem rede social. Antes você só sacaneava o teu amigo que torcia por outro clube na tua cidade. Tá bom. Agora tem a rede social. É verdade, mas é vizinhança. Por exemplo, o CT do São Paulo tem a divisa de muro com o CT do Palmeiras. Todo esse cenário aumenta a rivalidade. Claro, existem momentos, apenas alguns momentos, em que se cria um cenário importante, a decisão de uma posição na liderança da competição, então uma estilingada maior, então cria, no caso do Palmeiras com o Flamengo, qual é a estilingada que alimenta? Qual é o combustível que alimenta? A grana. Pode ver, qualquer coisa a gente fala. Tá vendo? O Flamengo tem 1 bilhão e 300 de faturamento. O Palmeiras tem quase 1 bilhão. São os dois ricões da competição. Esse é um argumento de competição. Não foi mesmo o técnico do Palmeiras que disse: se eu tivesse 15 milhões, contratava um jogador para deixar no banco? Que fartura isso. Foi ou não foi? Então, e essas coisas alimentam, em alguns momentos, a rivalidade. No que o Everton falou, eu concordo totalmente com ele. Agora, existem situações diferentes. A rivalidade... mas não existe rivalidade? Existe entre Leila Pereira e Textor. Essa é a rivalidade que existe. Provoca mais azia na Leila Pereira o presidente do São Paulo, o presidente do Santos ou o presidente do Corinthians? Claro que é o presidente do Botafogo. Provoca mais azia o presidente do Botafogo hoje, o Landim, o presidente do Fluminense, nem pensar. Ele deve realmente pensar na Leila e tem que tomar alguma coisa, um antiácido, alguma coisa assim. Esse é o cenário. Amanhã os dois estão irmanados de mãozinhas dadas. Acabou, passou. Mas hoje essa é a maior rivalidade. Por isso que a gente já está falando, eu pelo menos lembrei aqui, que dentro de algumas semanas vão se encontrar novamente. E mais, para fechar esse detalhe aqui, acho que ela evitou ir para o Rio de Janeiro, não porque não quero cruzar com o Texor. Ela não cruzaria, ele acho que não teria interesse de cruzar com ela, ela iria para um local reservado lá, vira as costas e vai embora. Não é esse o problema. Eu acho que ela fez bem em não ir, porque adotou a cautela, não é covardia não. Ele adotou a cautela. Num clima desse, onde vão milhares de pessoas, e entre elas muitos idiotas, para que ela vai estar presente num jogo? Ela não joga. O forte dela não é atuar no gol. Ela paga as contas. Para que ela vai lá sabendo que o ambiente pode complicar a presença dele? Não teve recentemente o presidente do Corinthians que deu um soco num torcedor? Ele saiu da tribuna. Para sair. E do lado da tribuna, Bruno, tinha lá soco cara... não, né? O torcedor exagerou. Ele rosto. Empurrou, empurrou o rosto. Mas imagine a mesma cena no rosto da presidente. Imagine. Estaria na BBC. Então eu acho que ela fez muito bem em não ir. Para quê? A cautela não é, todo mundo sabe que ela não é uma mulher covarde, mas em alguns momentos adotou a cautela. Não vou, evito. Né? Já acho que o comportamento do Textor seria diferente, pelo perfil dele. Se fosse o oposto, ele viria. Porque para ele arranjar uma fumaça, né? Seria, digamos assim... sem noção, né? Então, não baita sem noção. Seria, digamos assim, muito bom para o estilo adotado por ele nos últimos tempos. Então, com relação à ausência dela, eu achei que ela adotou uma cautela muito importante. Eu até acho que nessas acusações que ele fez, eu até acho... Depois, talvez ele tenha mais... Ficar naquela coisa, eu vou manter o que eu falei. Mas eu até acho que no início ele achou que aquele relatório devia ser levado a sério como manipulação mesmo. Eu acho que quando ele começou, ele achou mesmo que aquilo... E o que vazou foi de Palmeiras e São Paulo, né? Que foi um dos jogos que ele falou que
e vazou o relatório ali, uma parte, né, daquele Palmeiras 5, São Paulo 0. Aquilo lá você não tem como colocar como manipulação de resultado. É uma análise de uma empresa sobre o movimento do jogador num lance. É quase que uma análise, eu acho que aquele errou aqui, faltou pressionar. Isso aí você não pode colocar como manipulação, mas acho até que talvez nessa falta, talvez de ser eu não sei se ele é um cara que acompanhou futebol desde criança. Acho que não. Ele americano, investe, né? Provavelmente não. Ele investe no futebol, que é outra coisa. O Botafogo realmente cresceu na mão dele. Ele tem dinheiro, está investindo. Então são coisas diferentes. Então, acho que quando ele recebeu aquele relatório, ele realmente achou que podia ter algo estranho ali. Aí já ligou com manipulação, que é aí que perdeu a noção das coisas mesmo. Manipulação é outra coisa. Você achar que o tal jogador falhou, errou, não fez tal movimento é uma coisa, mas depois, acho que depois foi na teimosia mesmo. Já que eu já falei, eu vou bancar. Não vou voltar atrás. Vou até o fim, né? Mas acho que no início ele achou que aquilo lá podia, isso aqui tem alguma coisa errada, mas que não tem nada a ver. Aquilo lá, o que apareceu daquele relatório de Palmeiras e São Paulo, não tem como você colocar como manipulação. Vamos escutar aí a declaração do Everton, né? Que a gente puxou o assunto aí. O Everton falando sobre os rivais do Palmeiras quando foi perguntado: agora o Botafogo é um dos grandes rivais do Palmeiras? A resposta do Everton foi essa aí, ó. Quem são nossos grandes rivais? Nossos grandes rivais é Corinthians, é São Paulo, é Santos e a gente não controla as coisas que acontecem fora do campo. Nosso foco sempre vem aqui, sempre vir aqui procurar a vitória, como sempre foi, como a gente sempre joga em todos os lugares. Essas coisas de extra-campo, de verdade, a gente não controla e não consegue controlar. Esse não é o nosso foco, a gente não consegue controlar esse tipo de coisa. Nosso foco hoje era vir aqui procurar vencer o jogo, infelizmente não conseguiu. Olha aí, ó. É o Everton respondendo. Eu não acho o Everton muito da zoeira. Eu acho que ele falou a verdade ali, o que ele pensa. Nossos rivais, não botou nem o Flamengo. Ele não botou nem o Flamengo ali na... Ele foi no natural, né? A gente, infelizmente, tem esses campeonatos regionais arcaicos e superados, e ele foi criado em cima disso aí, né? Então, para ele, e não tem rivalidade. Hoje, São Paulo, Palmeiras e Santos não são rivais do Palmeiras, pô. São Paulo, Corinthians e Santos não são rivais do Palmeiras. Você só pode estar de sacanagem com a minha cara. O São Paulo eliminou o Palmeiras nos 3 últimos mata-matas onde eles se enfrentaram. Como é que você... É o que eu falo, às vezes eu acho que você fala sem pensar. Eu acho que o Santos, o Corinthians, você até tem uma certa razão do retrospecto, que eles estão num momento péssimo, mas não deixam de ser grandes rivais. Agora, o São Paulo eliminou o Palmeiras nos 3 últimos mata-matas. O que você está me olhando com essa carinha? Você está pensando na tua resposta. Tô ouvindo. Porque você sabe que você não tem o que responder. Você falou, você jogou ali. Não vai... Torneios importantes. O São Paulo ganhou. Porque aquela coisa acidental de Copa do Brasil que acontece. Como acidental? Por exemplo, jogou melhor os 2 jogos. O Palmeiras, ele disputa Campeonato Brasileiro com o Flamengo e com o Botafogo. Tá bom. Não é nem com o São Paulo, nem com o Palmeiras. São Paulo tá em quarto, nem com o Corinthians, nem São Paulo, nem Corinthians e muito menos o Santos, que está na outra divisão. Campeonato regional. O Palmeiras ganha todos que ele quiser ganhar. Agora, no mata-mata... São Paulo ganhou recentemente. Eu sei que o Palmeiras é bi. O Palmeiras é tri, São Paulo ganhou... De 4 ele ganhou 3 e perdeu 1. Peraí, e o campeonato que o Palmeiras largou. Se o Palmeiras não pode ser comparado com o São Paulo, com o Corinthians e com o Santos hoje. Gente, mas você falar que não tem rivalidade hoje com o São Paulo tá engasgado tem rivalidade, ele tá sozinho. O Palmeiras aqui em São Paulo, ele tá sozinho. Sozinho. Não dá pra levar a sério. Ele vai brigar. Sério, o São Paulo ganhou os 3 últimos mata-matas. Ele vai brigar. Os rivais do Palmeiras na bola são Flamengo e Botafogo. A gente imaginava que seria o Atlético Mineiro, mostrou que não é. São esses os 2 rivais do Palmeiras. Rivais. Aqui em São Paulo não tem rivalidade. Como no Rio. Agora que o Botafogo tá chegando. Você acha que o Botafogo, que o Flamengo é rival do Vasco hoje, no Rio? Rival é. Rival na história. Eu tô falando coisa séria. Eu tô falando coisa séria. Não dá pra você encarar. Tiver 10 campeonatos paulistas... Mas no São Paulo dá, Flávio. É por isso que eu tô te corrigindo. Se tiver 10 campeonatos paulistas, Palmeiras, se quiser, ele ganha os 10. Flávio, mas ele é muito melhor que os outros. O que é mais importante, Campeonato Paulista ou Copa do Brasil? O São Paulo eliminou o Palmeiras nas 2 últimas. Copa do Brasil é mata-mata, é acidente. Então... É acidente. Não é acidente, são 2 jogos, Flávio. É acidente. Acidente é quando é um jogo só. Mas você consegue... O inferior consegue ganhar do superior. Dá pra fazer. Agora, em campeonato brasileiro, o Palmeiras vai chegar na frente em todos.
Porque não tem rivalidade com São Paulo. Corridos, sim. Não tem rivalidade com São Paulo. Corinthians, então, é uma brincadeira. Quando você fala Corinthians e Palmeiras, o jogo pode ser no inferno. O Palmeiras é o favorito. Mas é verdade, Pilhar. Tinha um momento Flávio, o Corinthians e o Santos, eu te falei que eu entendo. Realmente o retrospecto é péssimo. O do São Paulo, não. Sim. O retrospecto do São Paulo com o Palmeiras não é péssimo. São Paulo e Palmeiras, o favorito sempre é o Palmeiras. Mas tem rivalidade. São Paulo enche o saco. É isso, tem rivalidade. Você falou que não tinha mais rivalidade. Não tem nada. O Palmeiras é muito melhor. O Palmeiras, normalmente, ele tá voltado para coisas maiores. Ele tá disputando o Campeonato Brasileiro. Desculpa, a Copa do Brasil. O Palmeiras, em momento nenhum, poupou contra o São Paulo. Não tô dizendo isso. Não. Eu já falei. Jogou, deu Copa do Brasil tem alguns campeões exóticos. E o São Paulo conseguiu finalmente ganhar. Ele já teve o Paulista, já teve o Santo André, já teve o Criciúma, tem algumas coisas estranhas, que é um torneio de mata-mata. Depende muito do momento, daquela circunstância. Mas você fala, hoje, se jogar São Paulo e Palmeiras em qualquer lugar, o favorito é o Palmeiras. Óbvio. O São Paulo pode ganhar? Pode. O Corinthians, até o Corinthians tem aquela jornada heróica lá, que eles falaram lá, do 2-2. O Corinthians, que tá brigando para não cair há 300 anos, ele empatou com o Palmeiras no campeonato. Um jogo é uma coisa... Mas eu digo pra você que você não pode colocar o São Paulo hoje no mesmo patamar aí do Corinthians e do Santos nos jogos contra o Palmeiras. Não pode. Porque é um baita equilíbrio. Isso. É um baita equilíbrio que tem. Mas eu concordo com mas tem, o São Paulo tá melhor que Palmeiras e Santos. Não, Corinthians e Santos. Até porque Corinthians e Santos hoje, pra você ser pior que eles, você tem que caprichar muito, né? Tem que ser, sabe, capricho mesmo, né? Mas não é rival do Palmeiras, pô. Imagina. Por exemplo, algum jogador, por exemplo, que o Palmeiras queira contratar e o São Paulo queira contratar que o Palmeiras não contrata? Não. Flávio, mas aí você você tá errando o argumento. Eu não digo que o jogador do São Paulo é melhor que o do Palmeiras, mas se você tem um time que eliminou o Palmeiras nos 3 últimos mata-matas, não é tem um equilíbrio. Não tem isso. O Palmeiras. Errado. O Palmeiras está em outro patamar com relação ao São Paulo. Tá em outro patamar. Então pronto, não porque tem rivalidade. Ele ganha mais títulos, porque ele tem mais dinheiro. Sua rivalidade. Tem a rivalidade. Sua rivalidade é com seus iguais. São Paulo e Palmeiras não estão no mesmo lugar. Eles estão em lugares diferentes. Os rivais do Palmeiras. Você vai teimar até a morte, mas você sabe que você tá errado. Não tô não. Eu insisto nisso. Se um time eliminou o outro nos 3 últimos mata-matas, ele é um grande rival. O Palmeiras eliminou na última Libertadores. Ele é um time que enche o saco, mas ele tá em outro patamar. Teve um momento que a Ferroviária da Araraquara vinha aqui e ganhava do São Paulo toda hora. E não tinha o mesmo patamar. É outra coisa. Os rivais... É ridículo. Os rivais... Você tá comparando o São Paulo com a Ferroviária. Os rivais, eu tô dizendo, de um time superior e um time inferior. O time superior e o time inferior. Os rivais do Palmeiras, hoje, Botafogo e Flamengo. E o Atlético deveria ser, mas não está tendo competência para ser. Tem um treinador muito ruim, aquela coisa toda. Você está falando que não tem rivalidade. Patamares diferentes. Analisando tecnicamente. Patamares diferentes. Então, mas você tem que analisar resultado, né? Quando você fala de rivalidade. Competitividade. Não tem. Eles estão em prateleiras diferentes. Como diria Bruno Henrique, é outro patamar. Não. São patamares diferentes. O Vanderlei, ele tem toda a razão em falar. Hoje o Palmeiras está num patamar muito acima do São Paulo. Tem. Mas ele falar que não tem mais rivalidade com o São Paulo. Que eliminou o Palmeiras nos 3 últimos mata-matas. Quando joga Corinthians e Palmeiras, o torcedor do Palmeiras, mesmo sabendo que o Corinthians tá lá embaixo, ele quer matar o Corinthians pela história. Eu tô falando pela realidade. Concordo, mas você vai chegar em qualquer jogo Corinthians e Palmeiras, você vai falar o Palmeiras é favorito. E no São Paulo não. Claro. São Paulo mata-mata. São Paulo contra o Palmeiras no Morumbi, eu vou falar que o São Paulo é favorito. Aí não. Ué, eu vou. Não é. Falei em todas que tiveram recentes. Não é. Mas não é. Não é, gente. O São Paulo eliminou o Palmeiras nas últimas Copas do Brasil. Porque tem tanto esse cenário. Tem uma coisa. Mas Libertadores de novo. Mas não é nas quartas. Você, Bruno, colocaria o Palmeiras favorito no Morumbi, no mata-mata contra o São Paulo? No Morumbi. Ele seria favorito para passar, mas... Eu acho que hoje não é surpresa se o São Paulo tirar o Palmeiras. O problema sabe qual é o problema? Ele tá com então tem rivalidade, gente. Existe encaixe de time. Existe encaixe. Tem time que você não consegue de jeito nenhum ganhar. O encaixe é complicado. O César Sampaio, ele falava sempre aqui, é um inferno jogar com a França, que a maneira que a França joga contra o Brasil, ele é um saco. E a França não estava como está hoje. Mas o favorito é um saco. Agora, é lógico que se jogar São Paulo e Palmeiras, o Palmeiras é muito melhor. Ele deve ganhar. Agora, tem time que encaixa, tem coisa que enche o saco. O Corinthians pode engrossar eventualmente o jogo, mas não dá, são prateleiras diferentes. O rival é o que tá com você que são prateleiras hoje diferentes. Muito diferentes. Mas você nunca pode falar que hoje não tem rivalidade São Paulo e Palmeiras. Se o palmeirense vai pro jogo contra o São Paulino, puto querendo ganhar. Porque ele vai engasgado. O Corinthians também.
Contra o Corinthians também, isso é coisa pela história. Apesar Ele vai engasgado, Flávio. Ele vai, pô, esses caras eliminaram a gente nas 3 últimas mata-mata. Contra. Ó, se tiver, por exemplo, as quartas de final da Libertadores agora, o palmeirense não queria pegar o São Paulo. Como o São Paulo não queria pegar o Palmeiras, não é aquele jogo que o Palmeirense vai falar, porra, vamos jogar contra o São Paulo. Se ele pegasse o Corinthians, ele ia com certeza que ia passar. Se pega o São Paulo, eles têm dúvidas. Dúvida de quanto? 20%? Claro que não. Claro 50-50. Ah, não é mesmo. Mata-mata. Mas não é mesmo. Não é mesmo. Não é. Então o São Paulo passou nas últimas 3, teve sorte nas últimas 3. O Corinthians não tem... Pode acontecer. Mas o Corinthians não tem nenhuma chance. O São Paulo tem 20%. De forma racional, o Palmeiras tem sido assim, né? O Palmeiras é muito favorito. Não vou usar aquele muito que você usa. O muito, né? Mas é muito favorito. Agora, pode dançar? Pode dançar. Claro pode. É o time que enche o saco do Palmeiras. O jeito de jogar Então Paulo é rival de desgraça. É isso não é. Se ele enche o saco, se ele encaixa contra o Palmeiras e se ele é gigante em São Paulo, ele é rival do Palmeiras. Não é rival, ele tá em outra prateleira. É um time que tá abaixo de nós e que enche o nosso saco. É isso. Mas é verdade. É um time que tá abaixo de nós, mas enche o nosso saco. Por isso que eu falei, a Ferroviária da Araraquara, um time de molecada, vinha aqui e encheu o saco do São Paulo com o Gerson, Pedro Rocha, Edson. Eles enchiam o saco. Era um time de um outro patamar, mas que enche o nosso saco. O encaixe é diferente. Enche o saco só, mas não tá no mesmo patamar. São prateleiras diferentes. O Palmeiras tá num lugar, o São Paulo tá em outro. É muito diferente. O São Paulo não pode ser considerado favorito do Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras é mega favorito. Concordo. O São Paulo não pode ser considerado favorito do Libertadores. O Palmeiras é favorito. Concordo. Eles estão em patamar. Você vê como eu falo, eu sei do que você fala, só que você, quando tu bota uma coisa na cabeça, eu não tô dizendo que o São Paulo é favorito a título, que o São Paulo joga melhor que o Palmeiras, mas é rival. Eu acho o palmeirense, o palmeirense tá engasgado com o torcedor é outra coisa, mas não dá. Se colocar nas forças hoje, por exemplo, o Corinthians briga pra não cair, é isso. O Santos tá na Série B, tá tentando subir. O Palmeiras, ele entra nas 3 competições pra lutar pelo título nas 3. O São Paulo, concordo, no brasileiro, pontos corridos é muito difícil que ele ganhe. É muito difícil, não é um candidato real. Libertadores e Copa do Brasil, se o São Paulo ganhar uma das duas, não é uma surpresa tão grande, eu acho. E o São Paulo pode ficar entre os 4, 5 primeiros do brasileiro. Ganhar, não. Eu acho que é essa mais ou menos assim a diferença. O São Paulo é um time talvez tá onde você avaliza. Você tá certo quando você diz que o Palmeiras hoje tá num patamar acima do São Paulo. Mas você tá completamente surtado quando você diz que perdeu a rivalidade Palmeiras e São Paulo. O São Paulo eliminou o Palmeiras nas últimas 3, não tem como ter perdido a rivalidade. A palavra rivalidade é que você tá colocando negócio de rosnado, de torcedor. Corinthians e Palmeiras também tem rivalidade. O Corinthians tomou um vareio do Palmeiras, achou 2 gols, empatou 2-2. Você lembra qual foi a palavra usada? Herói. Não, entre os porque foi do Palmeiras, se fosse do Criciúma não seria. É pesquisa, hein? Torcedor, é outra coisa. Entre a torcida, tem peso, né? O que ela sente. Não, entre a torcida sim, mas eu tô falando na real. A rivalidade maior é Corinthians e Palmeiras. E ainda é. Então, ainda é. A rivalidade maior é entre Corinthians e Palmeiras. Agora você fala, mas agora o Palmeiras está anos-luz na frente. Sim, mas é um momento. Mas ao longo da história, a maior rivalidade é Corinthians e Palmeiras. Agora, eu concordo com o que você falou, tecnicamente está lá em cima. Mas existe uma série de coisas que podem mudar. Por exemplo, olha, tem que voltar nesse assunto, é rápido. Os 2 ricões hoje, que é Palmeiras e Botafogo, eu estou tirando o Flamengo porque ele não está nessa conversa. Então, 2 ricões... Para mim não seria surpresa, acho que não fizeram isso, mas não seria surpresa se os 2 presidentes ricões, nesse jogo, dessem, digamos, um prêmio especial. Esses caras nós não podemos perder. A Leila de um lado e o Texor de outro. É possível. Gente, isso aí... Eu tô falando com cuidado, porque agora as coisas são... Não, isso não existe. Mas existia. Então, se por acaso fosse no passado, o presidente... Andrés e Juvenal, quando eles brigavam, eles iam com malas de dinheiro e falavam assim, olha, perde de todo mundo, desse aqui não. Você põe o Matheus no Corinthians e um outro presidente da época, o Juliano, Sacomani, qualquer presidente do Palmeiras. Se tivesse essa guerra que tem hoje, Palmeiras e Botafogo, claro, são outros tempos, mas eu não, é o que o Bruno acabou. Eu não me surpreenderia se surgisse a notícia. Poxa, o Texor ficou tão feliz que ele turbinou a premiação.
E do outro Não é lado... todo dia que ele vai lá embaixo, né? Abraçar os jogadores. É então, lógico. mas- Ó, a gente precisa dar uma pausa rapidinho pra ir pra um break na Rádio Jovem Pan. Daronco. Seguimos no YouTube. Uma mala, meu. Era isso. Não seria surpresa nenhuma, porque aí a rivalidade é do cara que assina o cheque. E é por isso que eu acredito no Everton. O grupo de jogadores, claro, gostaria muito de receber um prêmio especial, ótimo. Mas não é deles, nesse momento, a rivalidade. Né? É dos dirigentes. Ah, mas aí eu duvido um pouquinho, tá? Eu acho que os jogadores do Palmeiras estão cheios de raiva do Botafogo por colocar em questão os títulos Mas deles. não pelos jogadores, é isso que eu tô falando. Mas eu acho que os jogadores ficam engasgados também. Tá bom, mas não foi o Tiquinho que falou, esses caras têm Ah, hábito. não, sim, mas o jogador do Palmeiras tá puto. Jogador Pô, tá nem falando vê que a gente isso. foi campeão. Vê. Jogador vê e você sabe que vê, tanto que quando a gente critica, eles ficam brabinhos. Não. Aceita crítica. Isso aqui é coisa assim, de Jogador imprensa. vê. De imprensa. Aliás, olha, foi uma das coisas mais engraçadas que eu vi nos últimos tempos, foi o Kaká falando. O que eu dei de risada. Mas eu morri de dar risada, foi ótimo. Achei, parabéns ao Kaká, adorei aquilo que ele falou. Você gostou? Pô, morri de dar risada, foi ótimo. Manda os Porque caras- você gosta de levar o que ele falou? Não, Porque mas você é por da quê? mídia. E daí? Você é da mídia. Você E o que gosta ele de fala? levar o que ele falou, então? Depende, pode ser. Olha, ô Pilhado, eu achei engraçado porque o cara falou o que ele sentiu. Achei engraçado. Não foi uma. É tão raro o cara ter uma expressão sem ser aquela coisa chapada. Eu concordo. Foi divertido. Mas eu só sou contra ficar pedindo desculpa. Ele falou que ele é ia assessoria, falar. né? É o que eu tô falando. Ele fez um negócio sem assessoria, eu morri de dar risada. Ele tava pé e ele falou. Eu achei isso maravilhoso. Eu morri de dar risada. Vem cá, eu posso falar mal do cara, o cara não pode falar mal de mim, é? Que negócio que é esse? Não existe. Eu conto sempre uma história aqui que a portuguesa jogou contra o Corinthians, um calor desgraçado, ela meteu uma camisa preta. E o Corinthians ganhou e escreveu assim, pô, parabéns pra portuguesa. Jogando em casa, ela mete uma camisa preta que é mais quente e perde o jogo. No dia seguinte, saiu no jornalzinho da portuguesa, os caras me esculhambando. Aí me ligaram falando assim, pô, você viu os caras da portuguesa estão te esculhambando? Eu falei, é óbvio, eu sacaneei eles ontem, eu não tenho problema não. Aquilo que eu falo sempre, se o cara me xinga, eu posso xingar ele. E se eu sacaneio o cara pode me sacanear. Quando ele manda a mesa toda pra aquele lugar, é porque ele deve ter visto um monte de coisa e fala, pô, o cara que ele fez 3 gols contra já, né? Eu não tirando o gol contra. Ele devia estar pé, ele fez o gol, falou, agora vamos pra aquele lugar. Eu achei maravilhoso, não tem nada contra isso aí, não. Eu acho isso engraçado, eu acho isso. Morri da risada, achei que o moleque fez certinho. Nada contra, não ficarei bravo, nada, tá tudo certo, ele fez o dele.